GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 38, capítulo 2, vantagens, 28ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio das Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de vantagens. Rastreamento ampliado, 5 pontos por nível. O personagem é capaz de rastrear mais de um alvo, seja por meio de uma estrutura sensorial embutida ou com olhos capazes de girar independentemente um do outro, como de um camaleão. Uma manobra apontar ou avaliar normalmente se aplica a um único alvo. Cada nível de rastreamento ampliado permite ao personagem realizar a manobra sobre um alvo adicional. O personagem é capaz de rastrear apenas os alvos que ele é capaz de detectar, e não é possível apontar para um número de indivíduos maior do que a quantidade de armas preparadas. Reconhecimento social, 5 pontos para cada mais um de reação. O personagem é membro de uma classe, raça, sexo ou algum outro grupo muito respeitado pela sociedade. Para ser uma vantagem, essa condição tem que ser óbvia para qualquer um que conheça o personagem. Ela representa o oposto do estigma social, é uma desvantagem que nós vamos ver no futuro. O fato de pertencer a um determinado grupo social não pode resultar em reconhecimento social e estigma social ao mesmo tempo. Essa vantagem custa 5 pontos para cada bônus de mais 1 nos testes de reação, até o máximo de mais 4. Ela não é o mesmo que reputação, apesar da semelhança no custo e efeito. O personagem é bem tratado pelo que ele é e não por quem ele é. Pense nisso como um privilégio por associação. A forma como o personagem será tratado depois de um teste de reação bem-sucedido depende do tipo de reconhecimento. Respeitado. O personagem é recebido com uma deferência educada e servil, como se tivesse status elevado, independentemente de seu status verdadeiro. As interações sociais, com exceção do combate, geralmente são muito confortáveis para o personagem, mas há momentos em que o servilismo pode atrapalhar. Por exemplo, um membro de uma casta de sacerdotes ou uma raça soberana. Temido, as pessoas reagem bem diante do personagem como se ele tivesse usado a perícia intimidação. Aqueles que gostam do personagem ficam ao lado dele, enquanto os que não gostam fogem, em vez de arriscar um confronto. O personagem é recebido com uma deferência silenciosa e até mesmo com respeito, mas nunca com familiaridade e amizade. Exemplos: um deus entre os homens ou uma verdadeira guerreira amazona. Venerado. Pessoas completamente estranhas ao personagem reagem de modo respeitoso diante dele. Elas cedem lugar, permitem que ele passe na frente em filas e ouvem cada palavra dele como se fossem pérolas de sabedoria. Elas também fazem um grande esforço para evitar que ele corra algum perigo, ou até mesmo se sinta desconfortável, mesmo quando isso é necessário. Por exemplo, uma pessoa idosa em muitas sociedades. Recuperação acelerada, 5 a 15 pontos. O personagem se recupera rapidamente de todos os tipos de ferimentos. Essa característica é dividida em 2 níveis. Recuperação acelerada, sempre que faz um teste para recuperar pontos de vida perdidos ou para tentar se recompor de uma lesão incapacitante, o jogador recebe um bônus de mais 5 em sua HT efetiva. O pré-requisito para isso é um HT 10 ou maior, 5 pontos. Recuperação muito acelerada, funciona da mesma maneira que o caso anterior, mas quando faz um teste para recuperar pontos de vida perdida, um sucesso cura 2 pontos ao invés de 1. O pré-requisito é um HT maior ou igual a 12, 15 pontos. Observe que essa vantagem não acelera a recuperação dos efeitos de curto prazo de uma lesão, como atordoamento ou nocaute. Para esses casos, adquira a recuperação de consciência, que nós vamos falar agora. Recuperação da consciência, 10 pontos. O personagem recobra a consciência com muita rapidez. Quando estiver determinando o tempo que o personagem fica inconsciente por qualquer motivo, divida sempre o valor por 60. Horas se tornam minutos, minutos se tornam segundos. Até mesmo um estado de coma que duraria um mês se torna uma mera soneca de 12 horas. Recuperação muito acelerada. Nós falamos agora na recuperação acelerada. Redespertar, 10 pontos. O personagem é capaz de relembrar perícias, mágicas, técnicas, etc. aprendidas em vidas passadas. O jogador precisa comprar essa habilidade normalmente. Redespertar é apenas um antecedente incomum especial que explica como o personagem aprendeu aquelas habilidades sem um professor. Essa característica só está disponível se a reencarnação for uma verdade na campanha, a critério do mestre. Reflexos em combate, 15 pontos. O personagem tem reações fantásticas e raramente fica surpreso por mais do que alguns segundos. Ele recebe um bônus de mais 1 em todas as jogadas de defesa ativa, que nós vamos falar quando estivermos falando das defesas nas regras de combate no futuro. E nos testes saca rápido, e mais 2
nas verificações de pânico, que nós vamos ver também quando estivermos falando sobre as regras de verificação de pânico no futuro. O personagem nunca fica paralisado em uma situação de surpresa e recebe um bônus de mais 6 em todos os testes de IQ para voltar a si ou se recuperar de uma situação de surpresa ou atordoamento mental. O grupo do jogador recebe um bônus de mais 1 nos testes de iniciativa para evitar ataques de surpresa e mais 2 se o personagem for o líder. Para maiores detalhes, nós temos que consultar as regras de ataque, surpresa e iniciativa que nós vamos falar quando estivermos falando de combate. Reflexo em combate está incluída na vantagem noção de tempo ampliada. Se tiver essa vantagem, o personagem não poderá comprar os reflexos em combate, pois ele já está incluído. Regeneração é uma vantagem de custo variável. As feridas do personagem se fecham em algumas horas, minutos ou segundos. Para regenerar membros decepados, o personagem também precisa de restaurar membro, que nós vamos falar em breve. Mas regeneração acelera muito essa habilidade. Regeneração inclui recuperação acelerada sem nenhum custo adicional. O personagem não pode ter essa vantagem se tiver recuperação lenta, que é uma desvantagem que nós vamos ver depois, ou sem recuperação, que é outra desvantagem que nós vamos ver depois. Regeneração é compatível com drenagem, mas não restaura os pontos de vida todos os dias por causa dessa desvantagem. O custo dessa característica depende da velocidade da regeneração. Regeneração lenta. O personagem recupera 1 ponto de vida a cada 12 horas, além da capacidade normal de cura, 10 pontos. Regeneração regular. O personagem recupera 1 ponto de vida por hora, 25 pontos. Regeneração rápida. O personagem regenera 1 ponto de vida por minuto, 50 pontos. Regeneração muito rápida. O personagem recupera 1 ponto de vida por segundo, 100 pontos. Regeneração extrema. O personagem recupera 10 pontos de vida por segundo, 150 pontos. Ampliações especiais. Cura radiação. O personagem elimina a radiação acumulada numa velocidade 3 vezes maior do que o ritmo com que recupera pontos de vida perdidos. Por exemplo, regeneração regular elimina 10 rads por hora. Esse efeito efetivamente cura danos permanentes causados pela radiação, mais 40%. Limitações especiais. Somente radiação. Funciona da mesma maneira que cura a radiação, só que o personagem só elimina a radiação, não recuperando pontos de vida, menos 60%. Reivindicar a hospitalidade, de 1 a 10 pontos. O personagem pertence a um grupo social que encoraja seus membros a ajudarem uns aos outros. Quando está longe de casa, o personagem pode recorrer a outros membros dessa sociedade para obter alimento, abrigo e auxílio básico. O custo em pontos depende do tamanho e da riqueza do grupo. Um único amigo com uma casa em outra cidade vale 1 ponto. Uma família pequena, 2 pontos. Uma sociedade de mercadores ao longo de uma rota comercial importante, 5 pontos. Uma vasta aliança de indivíduos ricos, como por exemplo todos os comerciantes do mundo, 10 pontos. No local apropriado, deverá ser fácil encontrar os membros do grupo, ou menos com 1 de hora de buscas. Mas encontrá-los aleatoriamente é o mais difícil, 6 ou menos em meio a uma pequena multidão, contanto que num local apropriado. Reivindicar hospitalidade evita principalmente os custos e incômodos pelos quais o personagem na estrada passa para obter abrigo. Contudo, se seus anfitriões forem ricos, talvez eles esperem presentes. Mas traz benefícios colaterais. Os membros do grupo são amigáveis entre si, bônus mais 3 nos testes de reação, e podem conceder informações, apresentar pessoas e até mesmo trazer pequenos empréstimos, se requisitados. Em alguns casos, o nível de assistência pode chegar ao oferecido pela vantagem contatos, mas se o jogador busca algo mais, ele deve adquirir aliados, ou patrono. Tenha em mente que essa vantagem funciona para os dois lados. Quando estiver em casa, um personagem com reivindicar hospitalidade terá que fornecer o mesmo tipo de hospitalidade que recebeu durante suas viagens. Isso pode se tornar um gancho para uma aventura. Se o personagem decidir não ajudar, pode ficar com o nome sujo e perder a vantagem. Renda própria é uma vantagem que nós já vimos no passado. Reputação, que é uma vantagem que nós já vimos no passado. Uma reputação positiva é uma vantagem e deve ser anotada como tal na planilha do personagem. Então, vamos ficar por aqui por hoje nessa Regras do GURPS 4ª edição. E se você gosta do nosso trabalho, você pode nos acompanhar em www.rpgnext.com.br. E agora, os nossos podcasts também estão no Spotify. Você pode nos procurar no Spotify e assinar todos os nossos podcasts. Então, vamos ficar por aqui essa semana e a gente se vê em breve aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.